Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, onde leremos do versículo 1 até o versículo 11. Semana passada nós concluímos o capítulo 2. Nessa semana vamos dar início ao capítulo 3. Filipenses capítulo 3, de 1 ao 11. Eu vou fazer a leitura. Peço que os irmãos acompanhem. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai bendito, por termos, ó Deus, neste dia bendito, ó Deus, neste dia glorioso, o que o Senhor separou, ó Deus, para que nós estejamos reunidos, ó Deus, como teu povo, mesmo, ó Pai, com restrições, mas ainda assim, todos em um só Espírito, cultuando ao Senhor em nossos lares, entoando louvores ao Senhor, orando ao Senhor, bendizendo o teu nome, nos alegrando, ó Deus, nos poderosos e grandiosos feitos que o Senhor fez em nosso favor, por amor de nós. E nós podemos também, ó Deus, de forma alegre e grata, ouvir a tua voz que nos fala pela tua palavra. Sabemos que não é, ó Deus, o ministro em si, este instrumento ou o veículo que tem sido utilizado, mas a tua palavra e o teu Espírito que fala ao teu povo, que fala aos corações, que aplica a verdade aos corações, que corrige, que exorta, que alimenta, que faz, ó Deus, frutificar esta palavra nos corações. E por isso nós cremos, ó Deus, na eficácia da pregação, porque é o Senhor, ó Deus, que garante esta eficácia. É o Senhor que preservou a tua palavra, é o Senhor que decidiu revelar-se, ó Deus, para que a tua voz fosse preservada e ouvida no meio do teu povo, mesmo agora nos nossos dias, ó Deus. Te bendizemos, ó Deus, por tamanho benefício e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha estar, ó Deus, falando aos nossos corações poderosamente nesta noite pela tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo endereça essa carta aos irmãos da igreja em Filipos, e nós já vimos, ele se apresentando, saudando a igreja, vimos ele
glorificando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, usando ali a doutrina da encarnação, da humilhação do Filho, como ferramenta para combater um problema dentro da igreja, que é a falta de união, a falta de unidade. E agora, né, como é praxis e sempre nós vamos encontrar nas cartas apostólicas a preocupação constante quanto a esta questão, nós vamos encontrar aqui também este que é assunto sempre presente, né, nessas cartas que eram enviadas e encaminhadas ao povo de Deus, que é uma denúncia contra o falso ensino. A preocupação do apóstolo Paulo em manifestar a glória de Cristo na carta, em trazer ali a doutrina bem fundamentada como referencial para a igreja, bem como a preocupação dele em lidar com questões de relacionamento interpessoal entre os irmãos, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, mas esta preocupação em especial sempre presente nos escritos apostólicos é a preocupação com a verdade de Deus que estava sendo pregada e com as heresias que estavam sendo disseminadas no meio da igreja. Esse ministério, né, que é o ministério apostólico, também muito identificado em sua função como ministério pastoral, ele tem esta dupla característica, né? O pastor não é apenas aquele que conduz o rebanho pelos pastos que são mais verdes ou onde o alimento é mais abundante, mas parte essencial do ministério pastoral envolve também afugentar os lobos, aqueles que vêm para causar desordem no rebanho, para arrebatar, se possível, as ovelhas que fazem parte do rebanho. Então, essa dupla função ela é sempre percebida, né, nas cartas pastorais, nas cartas que são enviadas às igrejas. Há sempre a preocupação apostólica, tanto em manifestar a glória de Cristo, como em tratar as questões dos irmãos, da igreja, mas especialmente de firmar como algo fundamental, essencial no seio da igreja, a verdadeira doutrina, o ensino correto a respeito da palavra de Deus. E nós vamos encontrar nesta passagem, como nós já lemos, e os irmãos já têm em mente mais ou menos o conteúdo que nós vamos encontrar aqui, é importante que os irmãos atentem, né, para a forma com que o apóstolo Paulo ele vai apresentar esse conteúdo. O problema que vai ser claramente percebido no texto é a questão da prática cerimonial judaizante. Não é? Era requerido naqueles dias destes gentios que se converteram ao evangelho a prática da circuncisão, e isso se tornou um problema. Os judaizantes, que eram entusiastas ainda das práticas cerimoniais judaicas, eles se inseriam no meio das igrejas e passavam a disseminar os seus ensinamentos a respeito da circuncisão como sendo parte essencial aí para a salvação, como se fosse necessário para a salvação a prática da circuncisão, para que assim os gentios eles adotassem essa prática cerimonial e fossem assim garantidos da sua salvação. O apóstolo Paulo ele combate isso, combate no seu escrito a igreja da Galácia, e ele combate com muita ênfase essa ideia, não apenas a questão da circuncisão, como se a circuncisão fosse um problema por si só, mas especialmente a ideia de que por meio das nossas obras, sejam elas de ordem moral ou de ordem cerimonial, o homem pode ou nós podemos contribuir ou garantir a nossa salvação. Esse era o ponto-chave da questão que o apóstolo Paulo tão fortemente combate. A ideia de que a salvação, mesmo que tenha sido de alguma forma iniciada por Deus, ela vai ser completada por uma ação humana, né? Então nós vamos partir para o texto. Antes dele iniciar a advertência já contra os falsos mestres, tem algo que chama a atenção no primeiro versículo. Perceba o que ele vai fazer. Quanto ao mais, irmãos,
meus, alegrai-vos no Senhor. Esta afirmação é muito interessante, haja vista de que dentro da carta essa tônica, né, de alegria ela vai ser levantada constantemente. E mesmo em meio a circunstâncias em que o apóstolo Paulo ele está tratando de problemas de ordem relacional dos irmãos, a falta de unidade entre os irmãos, as divisões entre os irmãos, e agora ele está tratando também a questão do falso ensino no seio da igreja, de falsos mestres no meio da igreja, a despeito destas circunstâncias que causariam certamente preocupação a todo e qualquer membro e especialmente a todo e qualquer pastor ou presbítero, né? Há problema na igreja, há problema na igreja. Ele vem trazendo esta exortação: alegrai-vos no Senhor. Não é? Curiosamente, o que isso nos ensina já de imediato é o motivo da nossa alegria. Por que nós devemos estar alegres? Nós devemos estar alegres porque não há nenhum tipo de problema no seio da igreja. Nós devemos estar alegres porque as nossas vidas elas têm se dirigido de vento em polpa, porque tudo tem dado certo para nós. Ora, nós temos aqui um homem preso, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo a uma igreja, né, que está distante, por meio de carta, que tem problemas relacionais e tem problemas com o falso ensino. E ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. É importante que nós atentemos para isso, meus irmãos, porque talvez em algum momento você foi iludido a pensar de que existe nesta terra alguma igreja que ela não esteja enfrentando problemas internos, né, e possivelmente problemas no que diz respeito ao próprio ensino, né, pessoas com pensamentos distintos. Não há uma igreja perfeita nesse sentido. Sempre vai haver problemas relacionais, sejam eles entre irmãos, sejam eles de ordens familiares, e você ficaria abismado se soubesse a quantidade de problemas que as igrejas enfrentam. Mas a questão que está posta é a alegria da igreja, ela não é firmada por conta de questões temporais, porque muitas coisas boas nos têm acontecido, então estamos alegres. Na verdade, isso é sim um dos fundamentos. Nós podemos afirmar que grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas quando nós afirmamos que grandes coisas fez o Senhor por nós, isso não se trata estritamente de questões materiais, físicas e temporais. Né? Eu posso afirmar que grandes coisas o Senhor fez por nós? Posso. Ora, mas nós estamos no meio de uma pandemia. As pessoas estão perdendo seus empregos, as pessoas estão perdendo as suas vidas. E eu posso afirmar e ter alegria no Senhor porque Ele fez grandes coisas por nós? É claro. Nós sabemos pela própria instrumentalidade do apóstolo Paulo que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós temos plenos motivos para estarmos alegres. Alegrai-vos no Senhor. Estejam felizes pelo que o Senhor fez em nosso favor, por ser Ele quem Ele é. A sua bondade, a sua misericórdia imutáveis, a sua justiça, a sua santidade, o seu amor para conosco, firmemente sustentado na sua própria e no santo e sábio conselho da sua própria vontade. Podemos nos alegrar no Senhor? Devemos. Nós somos alvos do seu amor. Estiver aprisionado, se o evangelho for proibido de ser pregado, se o culto for proibido, nós vamos cantar ao Senhor um cântico novo, nós vamos nos alegrar em meio às prisões? Deveríamos, pois temos motivo suficiente para estarmos alegres. Aí daí, desta exortação, o apóstolo Paulo, ele vai partir então para um comentário que é curioso e ao mesmo tempo didático. Ele vai dizer: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não se incomoda e para a igreja existe benefício, que ele escreva as mesmas coisas. Que mesmas coisas? Que ele repita o que foi ensinado, que ele lembre, traga de volta à memória à igreja os pontos que são fundamentais,
que ele exorte novamente a igreja sobre as mesmas questões que outrora havia exortado. Nós sabemos que há um grande benefício nisso. Nós precisamos ser lembrados constantemente do que o Senhor fez em nosso favor, precisamos ser lembrados constantemente das verdades do Evangelho, precisamos ser relembrados constantemente do amor de Deus, da sua santidade, da aversão que o Senhor tem pelo pecado. Nós precisamos relembrar disso constantemente. Então não é um problema, isso é importante de afirmar para uma geração que está fissurada com o novo, com a novidade, né? Com aquilo que é diferente, que nunca foi visto. O Evangelho é uma mensagem antiga, mas não porque é velho, né? Na verdade, ele é uma mensagem atemporal. A lei de Deus, ela é dotada de características da própria divindade. Como assim? A palavra de Deus é eterna como ele. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então, sim, nós não vamos encontrar nada novo debaixo do sol. Talvez a aparência, mas essencialmente nós vamos lidar com as mesmas questões e precisamos revisitar continuamente a lei de Deus. Buscar nela, que mesmo sendo antiga, por assim dizer, mas como diz o Salmo 119, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então nós precisamos entender que não há problema em lidarmos com as mesmas questões. A verdade é aproveito para a igreja em nós lidarmos com as mesmas questões e tratarmos por mais vezes essas questões que ainda haviam ou estavam causando problemas no seio da igreja. Não é? E que questões são essas? Ele passa então a falar dessas questões. Ele vai e você percebe a ênfase que é posta na forma com que ele trata. Ele vai repetir a palavra acautelai-vos 3 vezes, né? E ele vai falar isso em apenas um versículo. No versículo 2 ele vai afirmar: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele não está falando de coisas distintas. Ele está falando de características e de nuances de um mesmo problema. O cão hoje é visto como o melhor amigo do homem, mas dentro do contexto cultural da época, ele não tinha valor. Ele é aquele que espreitava pelos centros, pelas ruas, e ele não era um animal de estimação. Então, ele vai tratar estes homens como sendo audaciosos, sorrateiros, e que de forma conjunta, organizada, perseguiam, feriam e causavam danos ao rebanho do Senhor. Então, ele começa tratando, não de forma, como eu posso dizer, dócil, revestida daquele cuidado, aquele preocupação que nós chamamos hoje de politicamente correto. Ele chama esses inimigos de Cristo de cães. São malfeitores, são baixos, são sorrateiros, precisam ser temidos e precisa haver cuidado para com eles, precisa haver cautela para com eles. Eles são inimigos, eles são maus, precisam ser vistos como tal. Não há essa preocupação, mas vai ofender, vai chamar de cão. Não havia essa preocupação. Ele está falando à igreja e está advertindo a igreja com a devida seriedade que deveria ser dada a essa questão. Mais uma característica deles, o seu ministério, acautelai-vos dos maus obreiros. Ora, por mais que eles fossem dedicados no seu trabalho, o produto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, ele era um mau produto, era um mau fruto. Porque eles se empenhavam em disseminar o falso ensinamento no meio da igreja a respeito das práticas cerimoniais judaicas, usurpando assim a glória de Cristo, usurpando assim a sublimidade do Evangelho de Cristo, a centralidade do Evangelho de Cristo na sua obra em favor da igreja, como se fosse uma obra incompleta, como se fosse uma obra que carecesse de complemento. Então, o apóstolo Paulo tem plenos motivos para estar indignado com estes e advertir a igreja quanto às suas
ações e quanto às suas práticas. E mais, aí vai ter a denúncia a respeito do ensinamento que eles traziam: acautelai-vos da falsa circuncisão. Curiosamente, meus irmãos, aqui a palavra que o apóstolo Paulo usa para circuncisão não é a palavra que é de forma recorrente usada no Novo Testamento para circuncisão. A palavra que ele utiliza aqui é mais utilizada como mutilação e não como circuncisão. Não é? Ele não chama nem de circuncisão isto que os judaizantes estavam incentivando. Ele não chama de circuncisão esta prática que era dotada tão somente de um anseio cerimonial e que não era uma resposta ao mandato divino, pelo contrário, era uma afronta à mensagem do Evangelho. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era circuncidado, ele dá testemunho disso logo mais adiante no texto. Sabemos que em outras circunstâncias ele recomendou a circuncisão de Timóteo para que ele pudesse pregar em determinados lugares sem que isso causasse constrangimento. Mas aqui o que ele está combatendo, como eu já disse aos irmãos de antemão, não é a circuncisão por si só, mas a doutrina que fundamentava esta prática. O ensinamento que movia estas pessoas a praticarem tal mutilação. A ideia de que era absolutamente necessário cumprir este rito para então tornar-se merecedor da salvação, não é? E este era um problema. Ele identifica os falsos mestres pelo seu ministério, pelo seu ensino, não é? E também pela sua forma de proceder, uma forma sorrateira, uma forma perigosa. Não se engane, nos nossos dias isso ainda está acontecendo. Pessoas que estão no meio da igreja, no seio da igreja, que se aproximam da igreja, que são recebidos na igreja, que tornam-se membros da igreja e posteriormente começam a disseminar os seus ensinamentos entre os irmãos. Isso acontece no seio da igreja. E a igreja precisa agir, e os irmãos precisam estar atentos, eles precisam estar cautelosos. O ensino, o falso ensino, um pouco do falso ensino, ele causa grande dano no seio da igreja. E não é à toa que o apóstolo Paulo já tratou desta questão e volta a tratar e não considera algo que lhe desgoste fazê-lo, porque é de benefício para a igreja que eles sejam constantemente lembrados de que a presença do falso ensino no meio da igreja é algo que traz dano e traz malefícios, não é? E aí o apóstolo Paulo vai fazer o contraponto. Estes que se apresentam como judaizantes, como circuncidados, eles falham em suas afirmações. O apóstolo Paulo vai dizer por quê. Ele vai afirmar, veja, porque nós, versículo 3, é que somos a circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. É interessante porque o espírito da coisa ele é demonstrado aqui. A circuncisão foi instituída pelo próprio Deus e ela funcionava como um selo e fazia distinção entre o povo de Deus e o que não era povo de Deus. Mas se você visita o próprio Antigo Testamento, em muitos momentos o Senhor vai combater o seu povo, vai afirmar que eles são incircuncisos de coração, incircuncisos de olhos em outros momentos, incircuncisos de ouvidos. Então, o que o Senhor Deus está afirmando sobre a circuncisão? Circuncisão é um mero ato cerimonial na carne ou tem algo mais sobre isso? A circuncisão ela apenas figura algo que é de fato uma realidade espiritual, não é? A circuncisão ela foi instituída por Deus como uma marca externa, um sinal externo de um acontecimento interno, né? Que era fazer parte da aliança. O fato de ser circuncidado não foi o suficiente para impedir que muitos dentro de Israel caíssem no deserto, ou fossem consumidos pelas serpentes abrasadoras, ou não fossem destruídos pelo próprio Deus, por causa dos seus corações incircuncisos, por causa da sua iniquidade. Então, da mesma forma que nós podemos afirmar hoje que o simples fato de você ser batizado não te garante nenhum benefício, eu posso afirmar a respeito da circuncisão no Antigo Testamento.
O simples fato de você ser circuncidado não significa absolutamente que você é salvo. Da mesma forma, o batismo na nova aliança é um sinal externo de algo que é interno, né? Ele vai apenas demonstrar publicamente uma profissão de fé que deveria, de fato, estar de acordo entre o sinal externo e o interno. Mas Paulo vai defender que eles é que fazem parte da circuncisão, mesmo não sendo circuncidados. E quais são as características que ele vai levantar no versículo 3? Veja, a adoração. Nós que adoramos a Deus no Espírito, né? Uma característica do novo nascimento é justamente o culto, a adoração. O novo nascimento, ele vai mudar a nossa disposição de mente e de coração, e então nós passamos a servir a Deus e glorificar a Deus e a adorar a Deus, não é? Independentemente de você ter o selo ou não, existem evidências que demonstram o novo nascimento e que você de fato faz parte da circuncisão. O desejo de servir e adorar a Deus é uma dessas características. Aí o apóstolo Paulo vai apresentar aqui. Nós adoramos a Deus no Espírito. E não é apenas uma questão cerimonial. Perceba que ele vai deixar claro, nós fazemos isto em espírito. Não é apenas uma representação, não é apenas um cumprir de uma responsabilidade, não é apenas o cumprimento de um calendário tradicionalista, cerimonialista, nós aprendemos a fazer com os nossos pais e por isso fazemos. Não, é algo sincero, de espírito, o Espírito de Deus movendo o seu povo à adoração. E essa é uma característica da circuncisão, como o apóstolo Paulo vai chamar aqui. Nós adoramos a Deus no Espírito e mais, nos gloriamos em Cristo Jesus. Quem, de fato, nasceu de novo, se gloria nos méritos de Cristo. Quem, de fato, foi circuncidado, por assim dizer, não é? O apóstolo Paulo, se você já leu a carta aos Gálatas, ele vai tratar sobre essa questão que os descendentes de Abraão são aqueles que são os seus herdeiros na fé. E é partindo desta premissa que ele afirma isso também. Nós é que somos os da circuncisão. Nós temos o selo, mesmo que ele não seja externo, mas nós temos o selo interno. É o Espírito Santo habitando em nossos corações, nos movendo à adoração e nos fazendo glorificar a Cristo somente por causa do que ele fez em nosso favor, por causa dos seus méritos. Então, esta é uma evidência de fato. O selo do Espírito Santo é a evidência que ela vai romper em grande parte, vai romper em grande medida a ideia de uma marca externa. O Senhor vai identificar os seus porque o seu Espírito está neles, não porque a carne foi marcada, ou como muitas pessoas se preocupam hoje em dia, né, com a tal da marca da besta, uma ideia de que é um selo externo. Não, aqueles que nasceram de novo, a marca na testa e na mão, como o texto vai tratar, não é um símbolo, mas é a mente renovada e o procedimento que é santificado pelo Espírito. Aqueles que adoram a Deus e se gloriam em Cristo são estes que têm o selo do Espírito. E aqueles que têm a mente reprovável e as más obras em suas mãos, estes são aqueles que têm a marca da besta, né? São estes os que estão, por mais que tenham selos externos, eles não são verdadeiramente circuncidados, seus corações não são circuncidados. E mais uma característica que o apóstolo Paulo coloca: nós adoramos em espírito e em verdade, nos gloriamos em Cristo Jesus e, por fim, não confiamos na carne. Nós não depositamos a nossa fé, a nossa esperança na carne, naquilo que fazemos, naquilo que conquistamos, naquilo que podemos alcançar. Veja, o apóstolo Paulo ele vai usar de um recurso que nem sempre é entendido como deveria ser, né? Aqui ele vai passar a falar a respeito da sua própria vivência, da sua própria experiência. Não é a primeira vez que ele faz isso. Na carta que ele escreve aos irmãos da igreja em Corinto, quando ele é questionado sobre o seu apostolado, ele vai passar então a mencionar os seus sofrimentos por causa do evangelho. E pode soar até arrogante, não é? Como se ele estivesse se vangloriando.
a despeito dos falsos mestres que estavam ali enredando o coração da igreja, ele vai dizer, se eles são verdadeiros mestres, quanto mais eu, que passei por isso, por aquilo outro, ele vai citar uma lista enorme e vai demonstrar o seu testemunho como um argumento. Ele não está se vangloriando, como aqui ele também não faz. Tá? O que ele vai mencionar aqui vai servir para fundamentar o seu argumento. Porque estes que agora são os que defendem a circuncisão, que são amantes, né, da cultura judaica, que não migraram, que não tiveram seus olhos abertos e não chegaram ao ápice do judaísmo como deveria ser, que é o cristianismo, esses estão labutando em algo que o apóstolo Paulo conhece como ninguém. É como se fosse, a nível de ilustração, uma pessoa que é faixa branca de karatê tentando convencer uma pessoa que é faixa preta de karatê, medalhista olímpico, que o karatê salva. E este sabe que não salva, né? Paulo vai começar a mencionar, ora, eu podia confiar na carne, versículo 4, ele vai dizer, eu poderia confiar também na carne. Ora, se qualquer um pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Né? Estes que depositavam a sua esperança num cerimonialismo, numa circuncisão, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito do seu testemunho. Ele vai dizer, circuncidado ao 8º dia, como manda a tradição judaica, na linhagem de Israel, não é? Era algo que era completamente necessário para que você gozasse de boa reputação dentro do povo de Israel, é que a sua linhagem ela pudesse ser remontada até os patriarcas. E o apóstolo Paulo, ele tinha a sua linhagem muito bem definida. Ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das tribos que permaneceu fiel, não é? Hebreu de hebreus, ele não foi apenas instruído, mas ele é hebreu de nascimento e também era ali inteirado da própria tradição e da linguagem. Não era alguém que falava aramaico ou grego, não, ele tinha a língua nativa como sendo uma característica sua também. Quanto à lei, fariseu, que é uma parte do judaísmo que é extremamente severa, que poucos homens conseguiam seguir o farisaísmo, que eram extremamente apegados à lei, né, severos quanto à observância da lei. Então, ele era hebreu de nascimento, por direito, de fato, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu. Quanto ao zelo, ele vai afirmar ainda, perseguidor da igreja. Ele era tão devoto a ponto de perseguir aqueles que eram considerados por ele falsos no seu ensino. Não é? Ele perseguiu a igreja, ele saía pelas cidades aprisionando aqueles que criam em Cristo, lançando nas prisões, açoitando em praça pública. Se você se recorda, ele estava e testemunhou o primeiro martírio ali, no caso da morte de Estevão, ele esteve presente. Então, ele era extremamente zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça da lei, irrepreensível. Quando ele coloca tudo isso na mesa, o que os falsos mestres vão poder afirmar? O que esses amantes do judaísmo vão poder afirmar? Ele está dizendo, olha, tudo isso que vocês estão ensinando, tudo isso que vocês amam, tudo isso que vocês consideram benefício, todas estas coisas que ele poderia utilizar para dizer sou salvo e sou merecedor de salvação, ele considera tudo isso como perda. Veja como é interessante a construção do argumento do apóstolo Paulo. Tudo isso que poderia contribuir para a confirmação da minha salvação, do meu mérito, tudo isso eu considero como perda, como refúgio. Né? Por quê? Porque ele conheceu a sublimidade, ele conheceu a glória do Evangelho. Ele viveu por muito tempo seguindo estes caminhos, né, do judaísmo,
da prática cerimonialista, da severidade da lei, e agora ele vê o Filho de Deus glorificado, e este o chama para servi-lo, e ele conhece a graça do Evangelho. E aí ele passa de notável entre os perseguidores e torna-se perseguido por causa do amor de Cristo. É interessante isso, meus irmãos, porque você fica se perguntando, ora, tantas pessoas dentro da igreja, por que o Senhor trouxe um homem que era inimigo da igreja? Por que o Senhor o alcançou? Eu não posso afirmar as intenções do Senhor e as motivações do seu coração, certamente porque ele amou a Paulo, mas é muito inteligente da parte do Senhor trazer um maioral entre aqueles que perseguiam o Evangelho e demonstrar nele a sua graça. Quantas e quantas pessoas não foram tocadas pelo testemunho do apóstolo Paulo? Ele era o maioral, dotado de todos os privilégios que poderia ter, sendo fariseu, sendo notável entre os seus pares, e ele abriu mão de tudo isso para ser perseguido por causa de Cristo. Isso é um testemunho de fato maravilhoso. Considera tudo. Veja o que ele vai dizer. O que para mim era lucro, versículo 7, isto considerei perda por causa de Cristo. Todas estas coisas que o tornavam um homem respeitado e notável, ele considera isso perda por causa de Cristo. Sim, versículo 8, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo cresceu em um ambiente onde os ritos eles eram fundamentais. O cerimonialismo era importantíssimo e a justiça ela era buscada como uma forma de se obter mérito e salvação. No momento em que ele conhece a Cristo, ele tem os seus olhos abertos, tudo passa a fazer sentido. A própria lei passa a fazer sentido. A lei, ela não é inimiga do Evangelho. Na verdade, o apóstolo Paulo vai usar essa linguagem que a lei ela é o aio que nos conduz até o Evangelho, que nos conduz até Cristo. A lei, quando ele tem os seus olhos abertos e ele é alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, que a lei ocupa o seu lugar, a lei vai o direcionar para Cristo. Ele vai perceber o quanto é tolice tentar obter justiça por meio da obediência de rituais. É por isso que aqui ele vai combater a falsa circuncisão. É por isso que ele vai denunciar a ideia de uma justificação por meio de obras. É porque ele cria nisto. Mas ele teve os seus olhos abertos pelo Evangelho. E agora ele consegue ver que, de fato, não há mérito nenhum nele, não há justiça alguma nele. Então é necessário que ele não lance a sua confiança sobre si mesmo e sobre as suas obras, mas deposite a sua esperança e a sua fé somente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, apenas um novo nascimento pode fazer. Apenas o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo se manifestando àqueles aos quais Ele amou, chamando eficazmente, abrindo seus olhos para que compreendam a beleza, a riqueza, a sublimidade da obra, da vida, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ele tem um encontro com Cristo, ele percebe que tudo isso que ele depositou a sua confiança e tudo isso que ele estimava, isso não tem valor algum. Isso foi perda. E agora ele dedica-se então ao reino de Cristo. Anos da sua vida dedicados a obter méritos, gastos em vão. E agora ele vai se dedicar a Cristo. Ele vai dizer, por amor deste Senhor, ele perdeu todas as coisas que agora considera como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Ele vai fazer aqui, meus irmãos,
a ratificação do que de fato nós cremos. Nós não cremos na justiça própria. Não cremos nos méritos obtidos pela prática do cumprimento da lei. Nós sabemos, inclusive, que nós não conseguimos, não é possível para nós satisfazermos a justiça de Deus por meio da obediência da lei. Nós sabemos disso, isso é claro. E todas estas coisas que ele perdeu para ganhar a Cristo. Não é? Veja que maravilhoso, né? Um homem dotado de toda honra, de toda pompa, de todo reconhecimento, agora é perseguido, é prisioneiro, é açoitado, mas ele está contente. E ele não está se lamentando, né? Como contando o seu testemunho. Eu era isso, eu era aquilo e agora eu sou crente. Não, ele está dizendo mais, tudo aquilo que eu tinha não tem valor e eu considero como resto, como algo que deve ser de fato abandonado para obter a Cristo, ser achado nele e não ter justiça própria, apenas a justiça que procede da fé. Isso vai, de forma muito clara, se associar e se harmonizar com o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. O falso ensino ele vai empurrar as pessoas para uma ideia de justiça própria, para confiar nas suas próprias obras. O evangelho ele vai nos mover para confiar em Cristo, para nos gloriarmos nas obras dele. E essa distinção ela precisa ser entendida. A igreja precisa ser relembrada disso, da seriedade disso, da importância disso, para que nós não nos confiemos nas nossas obras, nas obras das nossas mãos, e nós possamos de fato nos regozijar nas obras de Cristo, louvá-lo, adorarmos ao Senhor em espírito pelo que ele fez em nosso favor e podermos, como o apóstolo Paulo exorta, nos alegrarmos no Senhor. Isso é fundamental, meus irmãos, em especial nos dias em que vivemos, onde a fé e a vida cristã ela tem sido mesclada com uma ideia de benefício temporal. Não é? Você é crente, então você não passa por isso, você não passa por aquilo, você é crente, os seus problemas acabaram, você tem um problema de casamento, vá para a igreja, lá vai resolver, você tem um problema de finanças, vá para a igreja, lá vai resolver, você tem um problema de saúde, vá para a igreja que lá vai resolver. Não é este tipo de alegria que nós anunciamos quando pregamos o evangelho. Não é esse tipo de satisfação e não é esse tipo de esperança que nós anunciamos quando nós anunciamos o evangelho de Cristo. Nós anunciamos uma esperança que está posta sobre o Senhor Jesus Cristo. A salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados. Nós anunciamos a paz com Deus. Nós anunciamos benefícios que se estendem para muito além desta vida. Nós anunciamos benefícios eternos, de valor incalculável, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. É isto o que nós anunciamos. Ora, se o Senhor é misericordioso e benigno em fazer o bem aos seus filhos, isso não é um problema. Nós nos alegramos no Senhor. Mas se o mal sobrevier, se as perseguições e os problemas eles forem constantes em nossas vidas, nós temos um motivo para nos alegrar? Temos. Alegremos-nos no Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria. Veja, o apóstolo Paulo, dando seu testemunho sobre a justiça que procede de Deus baseada na fé, ele vai continuar dizendo no versículo 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele vai falar da união com Cristo, não é? Nós somos alcançados mediante a fé. O Senhor nos salva pela fé que Ele mesmo nos dá, que é dom dele. E agora nós conhecemos a Cristo. Nossos olhos foram abertos, nós vemos o Senhor.
E mais do que isso, nós temos a comunhão com Ele. Ele vai reforçar o ponto que ele já havia mencionado. Nós agora podemos crer nele, mas também padecer por causa dele. E nós podemos nos conformarmos com ele pelos seus sofrimentos e pela sua morte. E certamente cremos, e o apóstolo Paulo também vai afirmar isso, que se com ele nós morremos, com ele seremos glorificados. E essa ideia é reforçada aqui. Se nós nos conformamos com ele na sua morte, nós morremos em Cristo, nós também ressuscitaremos com ele. Se nós padecemos em Cristo, nós também vamos desfrutar dos benefícios conquistados por ele. Mas essa união mística, né, que nós temos com o nosso Senhor, ela é obra de Deus. Este é um ponto que o apóstolo Paulo trata com frequência. A salvação é uma obra de Deus, é pela graça, é mediante a fé. Nós somos alvos deste amor, e então nós vivemos, e então nós podemos, de fato, fazer parte do Israel espiritual. Nós que somos circuncidados de fato, porque adoramos a Deus, porque nos gloriamos em Cristo, porque não confiamos na nossa própria carne. Essas características são fundamentais e nós precisamos estar atentos no que diz respeito à distinção entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho nestes termos. O verdadeiro evangelho, ele se gloria na pessoa de Cristo. Ele busca a glória de Cristo e ele não confia nos méritos da carne. O falso evangelho, ele vai anunciar que de alguma forma você pode, pelos seus méritos, obter justiça e salvação. Fuja destes falsos ensinamentos. Fuja destes que têm ensinado estas coisas. Eles são inimigos do evangelho. Eles são usurpadores da glória de Cristo. Eles oferecem a você uma segurança mundana, uma segurança que todos os homens gostariam de ter. Imagine só se você cortar uma parte do seu corpo, de fato lhe garantisse a eternidade com Deus. Quem não estaria disposto a fazê-lo? Quem não estaria disposto a subir escadarias de joelho, a açoitar a si mesmo, se isso de fato garantisse algum benefício? É muito mais fácil nós nos mutilarmos como se isso nos trouxesse algum benefício do que um coração morto obter vida. Para um, o esforço humano resolve, para o outro, apenas o agir extraordinário de Deus por meio do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a distinção entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. O verdadeiro evangelho, ele está alicerçado em Deus, na sua obra, na sua graça e no que ele fez em nosso favor. O falso evangelho, ele vai se apegar ainda ao que o homem pode fazer e a como o homem pode, de alguma forma, obter justiça. Que o Senhor nos ajude a percebermos isto, o verdadeiro evangelho, e nos gloriarmos em Cristo, e não confiarmos na nossa própria carne, e não estarmos ansiosos, e não confiarmos nos nossos próprios méritos. E nós possamos dar o testemunho do apóstolo Paulo, que considera todas estas coisas que ele possuía a seu dispor como perda, como algo sem valor, gloriando-se apenas na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você ainda não serve a Cristo, que o Senhor abra os teus olhos para que você possa conhecer a Cristo, crer nele, servi-lo, amá-lo, adorá-lo, confiar nele, descansar nele. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, te louvamos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, de forma paternal, pastoral, cuidadosa, tem sim, ó Deus, nos instruído e também nos advertido, para que nós não sejamos, ó Deus, seduzidos pelos falsos ensinamentos, pelos falsos mestres, por aqueles, ó Deus, que mesmo revestidos de piedade, de santidade, de apego cerimonial, eles têm buscado, ó Deus, usurpar a glória do Senhor, têm buscado, ó Deus, diminuir a tua obra, como se ela não fosse suficiente, ó Deus,
para a nossa redenção, como se nós necessitássemos, ó Deus, confirmar a tua obra. Nós sabemos, ó Deus, que isto não é verdade, que o Senhor agiu em nosso favor de forma perfeita, de forma completa, que a morte e o sacrifício de Cristo são suficientes para a nossa redenção, e que nós, de fato, ó Deus, é que fazemos parte da família da fé, não porque temos uma descendência elevada, não porque nós temos uma bondade invejável, não porque fomos santos em determinado momento, mas porque o Senhor nos amou e provou o seu amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores. Por causa da tua graça, ó Deus, por causa da tua misericórdia. Por isso, ó Deus, é que nós fomos alcançados, ó Pai. Ajuda-nos a perceber e a, de fato, ó Deus, nos alegrarmos em Ti. Nós, de forma zelosa, ó Deus, buscarmos a tua glória, ó Deus. Provarmos o nosso amor por Ti, não apenas com declarações vazias, mas com a nossa própria vida, ó Deus. Que possamos oferecer-te, ó Pai, um testemunho vivo de louvor e que, de fato, ó Pai, nossas vidas sejam agradáveis a Ti e sejam dignas do Evangelho de Cristo. Ó Deus, nós precisamos também, ó Pai, que o Senhor nos sustente, fortaleça a nossa fé, porque nós somos pequeninos, ó Deus, e muitas vezes buscamos, de certa forma, confiar em nós mesmos, na nossa carne, na nossa descendência, nas nossas obras. Ajuda-nos, ó Deus, a firmar os nossos olhos somente no nosso Senhor Jesus Cristo e a confiarmos nele e a descansarmos nele e a, de fato, ó Pai, vivermos como o Senhor requer de nós. É o que nós te pedimos, ó Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.